Olá, vivedor! Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências. E eu sou a Marília, psicóloga e doutora em ciências. No episódio de hoje falaremos sobre uma coisa que já era tendência, mas ninguém poderia imaginar o quão essencial as videochamadas tornaram-se em nossas vidas. Sem sombra de dúvidas, as videochamadas estão nos ajudando a nos manter emocionalmente conectados com amigos e familiares. E ainda são elas que muitas vezes nos ajudam a trabalhar e gerar dinheiro em tempos de isolamento social. Mas os encontros virtuais também têm nos deixado cansados, não é? Há muitos relatos de esgotamento profissional ou burnout de pessoas trabalhando em casa usando com bastante frequência a ferramenta de ligações por vídeo. O que faz com que a gente fique tão cansados e esgotados trabalhando mediado pelas videoconferências? É exatamente isso que vamos discutir hoje e também trazer soluções para você se inspirar sobre como você pode descansar, reduzir a fadiga e o estresse que as videochamadas produzem e, claro, viver melhor. Acesse nosso hub, link na descrição, e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que está estressada com esse novo jeito de trabalhar e se relacionar. Quer seja trabalhar, estudar ou se relacionar, tudo por videochamada dá a sensação de um cansaço maior. Por quê? Quais são suas hipóteses? Porque esse tipo de contato com as outras pessoas via telas, seja no computador, celular, tablet, exige mais foco que aquele que nós temos quando nos encontramos pessoalmente, fisicamente com as pessoas, no cara a cara mesmo. Então a gente é uma interação que demanda mais atenção, né? Você precisa ficar mais focado na tarefa, né? Eu acho que demanda mais atenção porque na interação via telas a gente tem uma dificuldade maior de perceber sinais outros que não aqueles que são as palavras, né, que as pessoas expressam. Então quando a gente interage face to face, né, tipo cara a cara, existe uma série de outros sinais não verbais, né, vocais, que não saem pelo som da voz e pelas palavras em si, mas às vezes uma expressão no olhar, um gesto com a mão, a gente fala muito com as mãos, né, uma postura corporal, tudo isso a gente perde na tela, porque às vezes é só o rosto da pessoa mesmo, né. Aí as pessoas começam a ficar mais tensas, elas ficam mais preocupadas, elas não conseguem relaxar na conversa como quando elas conversam presencialmente e fisicamente com as pessoas. Fica aquela tensão concentrada o tempo inteiro para conseguir prestar atenção na outra pessoa, porque a gente fica preocupado com o como a pessoa que está do outro lado está nos vendo e se ela está prestando atenção na gente também, se ela está percebendo e entendendo o que queremos comunicar. Sim, você sabe que várias vezes eu não consigo sentar na cadeira assim relaxada como eu estaria se eu estivesse, por exemplo, no consultório, né? A gente sentaria na poltrona, apoia o braço, fica relaxado. Eu já me peguei várias vezes bem perto assim do computador, olhando assim para a câmera, olhando para a tela, numa sensação de alerta, né? Então acho que essa sensação de relaxamento, de fato, a gente perde, né? E o tom de voz, então? Isso é muito, muito característico, a gente sente a diferença na hora, né? Quando a gente coloca os fones de ouvido, eles afetam a nossa capacidade de nos ouvir propriamente. E parece que não, mas isso faz toda a diferença, porque ao nos ouvirmos, nós temos a impressão de que estamos nos comunicando melhor com o outro. E quando o fone de ouvido está no nosso ouvido, isso interfere também. E aí a gente começa a não perceber o nosso próprio tom de voz enquanto conversa. Então às vezes a gente começa a falar alto demais, ou às vezes a gente fala baixo demais, e fica sempre procurando confirmação se a pessoa está nos ouvindo, né? Se a pessoa está nos entendendo. Tá ouvindo? Tá me ouvindo?
ouvindo? Tá me entendendo? Isso, essas são falas que a gente tem repetido várias vezes nas conferências por vídeo. Sim. Não, e esses sinais de feedback do ouvinte, a gente também perde muito na própria linguagem corporal, né? A gente não tem nenhum feedback, porque quando a gente conversa com uma pessoa, a pessoa normalmente balança a cabeça, ou olha de um jeito, olha de outro, né? Faz um que sim, um que não, com a cabeça, e a gente vai tendo mais feedbacks da linguagem corporal. Mas aí é isso, pela tela isso se perde. Agora, tem um outro aspecto que cansa muito quando você tenta conversar com alguém pelas videoconferências, que é o delay, aquele atraso na comunicação tecnológica, aquele atraso de às vezes alguns segundos, que faz com que a conversa fique cansativa. Aqui eu acho que a gente talvez se acostumou a assistir, por exemplo, assistir televisão, um filme, e aí eu tenho muito pra mim eu consigo entender muito dessa maneira, né? Quando a gente tá assistindo televisão e aí cai imediatamente, né? Um segundo após você pensa, acabou a luz, acabou a energia elétrica. Então a gente fica muito sensível a um segundo que alguma coisa não funciona. Mas as videoconferências, vira e mexe, acontece algum atraso, tem algum atraso na própria transmissão, na qualidade da internet, e qualquer segundinho, né, qualquer pausa, qualquer momento que a pessoa para respirar, já começa a vir um monte de pensamentos negativos, né, de que travou, de que a pessoa não tá me entendendo, de que caiu a luz, caiu a internet, aí entra numa espiral de coisas ruins, né. E nós consultamos alguns artigos científicos, como sempre, para fazer o nosso Sobreviver Lab Imersão, e encontramos um muito interessante que fez um experimento para identificar qual seria o tempo de delay mínimo para afetar as pessoas que estão conversando negativamente, ou seja, para cansar propriamente dito. E esse artigo encontrou que basta 1,2 segundos para fazer com que a conversa fique cansativa. Então, de atraso, né? Exato. O ser humano ele tem uma sensibilidade muito alta para a comunicação verbal. Comunicação entre seres humanos é muito sensível. É sensível aos detalhes mesmo. Então basta 1 segundo, ponto 2 para a conversa ficar cansativa. 1 segundo, ponto 2 na comunicação videochamada parecem uma eternidade, né? Então, e aí basta 1 segundo que você perde esse contato visual ou algum feedback do ouvinte, e aí já vem na sua cabeça um monte de pensamentos de problemas, pensamentos negativos desagradáveis, né? Então travou, ele caiu, eu caí, a internet não está funcionando, queda de energia elétrica e por aí vai. E uma coisa que eu também sempre fico pensando sobre esse 1 segundo é sobre um tempo natural, uma pausa natural na conversa presencial. Às vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa demora, faz uma pausa para responder. E essa pausa às vezes traz pra gente que está na interação um sinal de que a pessoa está pensando no assunto, que ela está ponderando, que ela está preocupada para não fazer uma resposta agressiva ou para trazer um drama para a conversa, tem outras funções. Mas, né, na comunicação via videochamada, esse 1 segundo é uma coisa horrível, né? É uma coisa ruim, é uma tempestade. Então, acho que tem essa diferença importante. O que nos leva para um terceiro fator que faz com que a conversa via telas fique cansativo, que é a questão do silêncio natural versus o tecnológico. Como você acabou de descrever, silêncios, pausas durante a conversa física presencial são até esperados, porque ninguém fica o tempo inteiro falando um com o outro. Um para, aí o outro continua, aí o outro volta. Existem pausas. Acontece que a pausa da fala não significa pausa da interação. Sem a fala, ainda há comunicação, que a gente vai chamar tecnicamente de verbal não vocal. São os sinais de comunicação que não saem pela voz. Então a expressão facial, o movimento de cabeça, o movimento de corpo, o movimento de mãos. O ser humano conversa muito mexendo as mãos. E nas telas isso muitas vezes se perde. Sim, então é como se o silêncio natural, essas pausas naturais não existissem nas interações tecnológicas, né? E aí o que eu fico pensando é que a gente tem que se autocontrolar
para naturalizar essas pausas via tecnologia. Ou mesmo pedir outras dicas para as pessoas de que essa pausa não significa que caiu a rede, caiu a internet, o sinal tá ruim, né? Então muitas vezes, dependendo da conversa, a pessoa pode mandar um emoji ou mandar um texto pequeno que sinaliza que ela tá te ouvindo e que o silêncio dela não é decorrente de uma falha tecnológica. Sim, mas também em contrapartida, eu acho que também acaba essa comunicação via videochamada acaba sendo mais exigente porque tem essa confusão, né, um mix de estímulos. Então, ao mesmo tempo que você está falando por voz e aparecendo na tela de outra pessoa, a pessoa também usa o chat, né, o bate-papo, e aí você fica com a atenção dividida. Então, acho que isso também pode cansar um pouco mais, mas ajudaria, assim, nessa questão de não ficar tão ansioso quando vier um momento de silêncio. Você sabe que até em aula é engraçado que às vezes às vezes eu faço essa brincadeira, às vezes eu acho que não tá ninguém prestando atenção, eu tô dando aula sozinha, eu paro 1 minuto, assim, 1 segundinho, 2 segundinhos, alguém manda no chat, travou? É verdade. Então é um pouco isso também, né? As pessoas às vezes fazem essa escuta mais flutuante, né? O quanto que às vezes a gente também pode aprender a usar essas pausas. Eu também, quando estou dando aula, e aí tenho lá vários alunos ao mesmo tempo, eu sempre peço algum tipo de feedback para saber se eu estou sozinho ou não, se eles estão prestando atenção ou se eles estão conseguindo me ouvir efetivamente. Então, vira e mexe, eu faço essas perguntas também. Estão me ouvindo? Tá tudo bem, pessoal? Tá tudo certo? E aí as pessoas vão mandando, principalmente no chat, sim, 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 não, 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 coisas do gênero. E que eu acho que talvez isso era uma coisa que acontecia com uma frequência menor, né, nas interações presenciais, porque isso a gente deu exemplo de aula, mas nas telechamadas com a família também é assim, né? A gente fica olhando os 1000 quadradinhos, né, e vendo se tá todo mundo respondendo, se alguém travou. Então eu acho que é uma tarefa mais exigente, né, que não é só se comunicar, você acaba dividindo mais a sua atenção, então exige mais energia e cansa mais, né? Consequentemente, né? Agora também tem um outro aspecto que faz com que as chamadas por vídeo cansem, que é o fato de você, muitas vezes, se sentir incomodado porque você está numa espécie de palco. Isso porque nem todo mundo está acostumado a se expor aos outros. Então, principalmente em situações de chamada de vídeo em que há mais de uma pessoa, né? Então, quando você está participando, por exemplo, de uma reunião de trabalho, então você tem várias pessoas naquela videochamada. É muito comum que as pessoas fechem a câmera e deixem aberta só aquela da pessoa que está falando. E aí essa pessoa que está falando fica, muitas vezes, incomodada porque ela se sente exposta. É como se ela estivesse num palco, só que nem todo mundo estudou para ser ator, né? Sim, porque eu acho que essa é uma diferença importante que pode trazer essa coisa da ansiedade, né? De você ficar preocupado demais com o seu desempenho e talvez pensar que as coisas não vão dar certo, uma agitação motora, e aí essa sensação de estar no palco pode atrapalhar e também cansar um pouco mais, porque a gente fica o tempo inteiro em alerta. Porque é isso, né? Eu sempre eu pensei o seguinte, que quando, por exemplo, a gente está numa interação social em roda, né? Em roda de amigos, talvez você esteja falando e seja o centro das atenções, está todo mundo discutindo, mas não necessariamente está todo mundo mantendo contato visual com você e olhando os mínimos detalhes. Quando isso acontece na videochamada, o destaque para a pessoa que fala é maior, né? Acho que é essa sensação de que o destaque é sempre maior. E aí vem a ansiedade de estar sendo observado e, consequentemente, de fazer com que você se sinta pressionado a ter um melhor desempenho. Porque quando você está presencialmente com as pessoas não ficam o tempo inteiro olhando para você, e existe até técnicas que a gente até aprende quando está se preparando para ser professor, que é olhar para pontos específicos da plateia para não se sentir ansioso e intimidado com a plateia. Então muitas vezes você aprende a olhar
principalmente em começo de carreira, né? Você olha lá no fundo da sala, sim, ou você procura pessoas que estão concordando mais com você do que discordando, e essa concordância é via sinais não vocais, né? É com o movimento da cabeça, com a expressão facial, e nas videoconferências isso não existe mais. Sim. Então você pode ficar com a sensação de que está o tempo todo vigiado. E eu não sei se é só uma sensação ou se de fato é, né? Eu acho que a gente também presta mais atenção, né? A gente se atenta mais quando alguém aparece na tela. Então, acho que, não sei se já aconteceu com você, mas em algumas situações eu me lembro de alguém ter notado, assim, um mínimo detalhe na pessoa, assim, então mudou o cabelo, uma coisa que talvez a gente não falaria no presencial, né? Então, acho que também a gente fica mais em destaque mesmo, né? As pessoas prestam mais atenção por conta dessa situação de alerta mesmo. Eu tenho essa sensação. Acho que tem mais uma coisa que faz com que canse, é a última, para as pessoas não desistirem de fazer videochamada, que acho que é a ferramenta que temos, né? Diz respeito a essa multiplicidade de estímulos, né? Que pode gerar uma certa confusão quando a gente faz videochamada. Então, a gente hoje em dia, né? A gente pode fazer videochamada para estudar, para trabalhar e para se divertir. E aí gera essa confusão de estímulos para o nosso cérebro de falar, bom, agora ela está fazendo o quê? Ela está estudando, trabalhando ou se divertindo. E como a gente muitas vezes faz tudo no mesmo ambiente ou em ambientes semelhantes, é como se o cérebro não entrasse no clima daquela tarefa, tanto para se divertir quanto para produzir, né, trabalhando ou estudando. Acho que pode reduzir um pouco o rendimento. Então, não à toa, você, em condições normais, fora de pandemias, realiza atividades específicas em lugares específicos. Então, quando você quer participar de um happy hour com os amigos, você não compra uma bebida e coloca o computador em cima da mesa e abre aquela bebida e entra numa reunião de vídeo com os seus amigos. Você vai num lugar específico para isso. Para adultos, normalmente é um bar, né? Ou então, quando você quer festejar com alguém, com a sua família, por exemplo, você se reúne com essas pessoas e que, se for aniversário, você canta parabéns e corta o bolo num lugar específico. E não na mesma tela em que você simulou o happy hour com os amigos. E também a mesma tela que você você efetivamente trabalhou e estudou. Então, o nosso cérebro, ele funciona por meio de aprendizagens minimamente estáveis. E aí, quando tudo mudou em função, né, dos isolamentos sociais necessários, os nossos cérebros estão passando por esse processo de tentar se adaptar a essa nova realidade e, consequentemente, aí eles sofrem. E acho que tem esse ponto de ser sempre o mesmo ambiente, né? E aí a gente pode considerar a tela do computador, a tela do celular, é sempre alguma tela que bagunça o estímulo, né? Acho que tem um pouco as múltiplas funções que as telas podem ter, são uma aprendizagem muito recente que aí demanda um tempo para ficar cristalizado, né? Para a gente compreender o que é a hora do que, né? Agora, Marília, depois da gente ter deixado as pessoas bastante conscientes do porquê que elas estão se sentindo cada vez mais cansadas, com 1 milhão de atividades que elas têm feito via telas, via vídeos e reuniões por vídeo, vamos pensar em como reduzir um pouco o sofrimento inerente à atividade de fazer videoconferências o tempo inteiro para quase todas as nossas atividades diárias. Acho que um primeiro elemento é pensar se o assunto que vai ser discutido pela videochamada não poderia ser discutido por um e-mail ou uma mensagem ou algum outro jeito que não tenha essa configuração de aparecer, né, e juntar várias pessoas e tal. Porque às vezes pode ser mais simples, né, e tudo agora, né, eu vejo muito pela
ferramenta do WhatsApp, todo mundo agora quer ligar no WhatsApp por vídeo, né? Mas pode cansar um pouco mais e às vezes uma mensagem já resolvia. Então acho que talvez entender qual que é o melhor assunto, o melhor momento para fazer um vídeo e qual que é o melhor momento para se comunicar por mensagem de texto, e-mail. Então, acho que esse é um jeito para repensar. Agora, se a videoconferência for inevitável e você tem que participar dela, então, antes de ir direto ao assunto na videoconferência, seja a trabalho, a estudo ou até encontro familiar, etc., para um objetivo específico, tente se importar com as pessoas primeiro. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na história da humanidade, né, nos últimos anos, com isolamento social, com dificuldade de comunicação entre as pessoas, mas felizmente a gente tem as vias tecnológicas para se comunicar com mais frequência com as pessoas. Então, se você vai fazer isso, se você vai participar de um vídeo com as pessoas, se importe com elas, pergunte como elas estão, se elas precisam de alguma coisa e se você pode ajudá-las nesse sentido. Esse cuidado com o outro pode ser muito interessante e muitas vezes até suficiente para ajudar a pessoa a enfrentar essa situação. E acho que tem um pouco esse treino, né, da habilidade da empatia, que pode ser um ótimo exercício aqui, né, antes de fazer uma videochamada para conversar de coisas super sérias ou, né, principalmente no trabalho, acho que é importante, ou simplesmente ignorar, né, todas as pessoas que estão ali presentes, acho que é importante fazer um quebra-gelo, uma piada, falar com um, perguntar do outro, né, antes de fato começar, para as pessoas se sentirem acolhidas, porque gera um estranhamento, uma frieza, né, essa relação que não tem contato físico, né, que não tem um abraço, que não tem um beijo, gera um distanciamento pela tecnologia em si, né. Então, acho que também ter esse cuidado com o outro pode ser bastante importante, positivo. Outra estratégia que a gente tem visto ser utilizada e que ajuda muito a diminuir o sofrimento relativo à atividade de se encontrar com as pessoas por vídeo o tempo inteiro é controlar o tempo de exposição, né? O tempo de uso e de participação no vídeo, balanceando com o tempo de descanso. Então, o que nós temos visto alguns autores discutirem é da estratégia de limitar a 20 minutos cada encontro e se esse encontro tiver que continuar por mais de 20 minutos, talvez fazer uma pausa após os primeiros 20 minutos, durante pelo menos 20 segundos, para que você possa especialmente se levantar da cadeira, porque normalmente você está fazendo videoconferência sentado, se alongar um pouco e olhar para o horizonte. Isso é importante porque ao fazer muitas horas de videoconferência, você fica com os músculos da visão cansados. Então você precisa piscar para lubrificar os seus olhos e olhar para o horizonte para descansar os músculos que estão envolvidos no processo de se concentrar na tela. Parece trivial, mas é muito importante e vai fazer você inclusive ter um rendimento maior caso você precise ficar mais tempo diante da tela por videoconferência. Não, e com certeza tem esse controle da lubrificação nos olhos, faz toda a diferença, né? Tem dia que às vezes no fim do dia você sente o olho mais seco, né? Então acho que é importante. E esticar a perna é muito bom, né? Você levantar da cadeira é uma sensação muito boa, porque é o que a gente já faria, né, normalmente, né? Levanta, vai no banheiro, volta, pega uma água, né? Então acho que é importante fazer uma caminhada. Acho que outra opção, outra estratégia pode ser desligar a câmera, né, de tempos em tempos, então talvez não ficar com a câmera o tempo inteiro aberta, porque aí você sai do palco, né, dá um respiro, assim, um momento de alívio. E isso é um pouco contrário do que o senso comum tem discutido recentemente. Eu já vi várias vezes, principalmente no contexto escolar, com crianças e adolescentes, pessoas incentivando que os alunos fiquem o tempo inteiro com as câmeras ligadas. Inclusive tem escola
que obriga o aluno a ficar com a câmera ligada, como o procedimento de avaliação, inclusive. Se ele ficar com a câmera fechada, ele perde ponto, por exemplo. E também existem provas, né, sendo aplicadas, em que a pessoa tem que ficar com a câmera ligada enquanto ela faz a prova. Então é a sensação total de ser vigiada, né? O que não é produtivo, pelos motivos que já explicamos. Portanto, a despeito do que o senso comum parece acreditar, a gente tem visto pesquisas discutindo os benefícios de fechar mesmo a câmera de vez em quando, principalmente quando você não tem que falar ou apresentar alguma coisa, porque dá um alívio para a pessoa. Ela pode, por exemplo, se levantar um pouco, sem necessariamente sair da reunião, né? E descansar um pouco e sair do palco, como você comentou. E sabe que uma coisa que me incomoda quando eu tenho que fazer com a câmera ligada é ligar o carregador, a bateria do computador, assim. Eu acho que fica tão feio que eu fico, né, você se vira, volta, é verdade. Eu sempre fico tensa quando, eu tenho que ligar, né? Aí já gera essa coisa do que as pessoas estão me vendo, né? Acho que talvez tenha uma exposição desnecessária, então eu acho que desligar a câmera de vez em quando é muito saudável. Para mim, sabe o que pega mais? O holofote que eu tenho que ligar no meu rosto para as pessoas me enxergarem. Porque você tem que ligar uma luz relativamente forte para te iluminar, né? Para que as pessoas que estão na chamada te enxerguem. Só que essa luz o tempo inteiro no rosto cansa também, porque cansa os olhos e tal, né? Então é bom de vez em quando poder desligar a câmera, porque aí dá para desligar a luz. Sim, não, perfeito. E acho que esses períodos de transição ao longo dos encontros, durante encontros, também são muito positivos, né? Então, se alongar, beber uma água. Comer alguma coisa, dependendo do tempo que você ficou na videoconferência. E, eventualmente, até fazer um pouco de exercício físico. Aí seria mais naquelas situações em que você vai trocar literalmente de videoconferência. Então vamos supor que você esteve numa chamada estudando e aí na sequência você vai fazer uma chamada com a família. De parabéns. De parabéns, que é muito comum nesses tempos de isolamento. Então entre uma chamada e outra você precisa tentar planejar um período grande de descanso, uns 30 minutos pelo menos, para você fazer tudo isso que a gente acabou de comentar e de certa forma trocar o personagem. Porque a gente age de maneiras diferentes em função do contexto, né? Então, com os colegas de estudo, a gente faz algumas coisas que não faz com a família. Sim, são diferentes papéis, né? E aí acho que precisa de um momento para troca de papel, né? Que seria troca o figurino, né? Então precisa de algum ritual que represente essa mensagem para o nosso corpo e para a gente se sentir até mais à vontade, aproveitar mais esses momentos. E que vai ajudar o nosso cérebro a fazer aquele entendimento de que a situação vai mudar e que então você pode, por exemplo, relaxar um pouco mais, porque agora você já não vai estar no momento de trabalho, de estudo concentrado, você vai poder estar um pouco mais relaxado com os familiares, por exemplo. Sim. Uma outra coisa que eu acho que poderia ser interessante sobre os atrasos naturais da comunicação é a gente tentar se acostumar, né, com esses atrasos que vão acontecer, com os períodos de silêncio, que às vezes podem ser só um silêncio, uma pausa, um charme que a pessoa está fazendo e não necessariamente que acabou a luz e você não vai mais conseguir falar com ela e tudo está perdido, né? Então talvez tentar gerar esse costume sobre esses atrasos e olhar para eles, né? Ressignificar os atrasos na internet, né? Como coisas naturais que acontecem, que a gente não controla a qualidade da nossa conexão, né? Assim, 100% a gente não controla e que, portanto, não é algo que a gente mereça sofrer, né? Se eu não controlo, eu não posso sofrer. Então, acho que tentar se acostumar com esses atrasos pode ser uma boa. É um exercício, né? Não que vai ser super fácil, mas acho que é algo que a gente pode tentar pôr em prática. E treinar essa espécie de etiqueta, digamos assim, das videoconferências, de não se importar em ter que repetir alguma coisa, porque muitas vezes alguém não entendeu porque cortou a conexão, né? De não se importar em confirmar se as pessoas estão te entendendo, né? Porque está todo mundo me ouvindo e tal.
É um pouco cansativo de fato, mas é uma espécie de etiqueta mesmo desse novo ambiente. E acho que é cansativo porque é um comportamento novo, mas com o tempo vai ficar naturalizado no nosso repertório, né? Então acho que eu diria inclusive que é mais de que não se importar, passar a considerá-lo como necessário, né? E não se irritar, né? Não se importar e não se irritar, mas pelo contrário, fazer para garantir de uma maneira didática, né? Que as pessoas estão compreendendo e todo mundo entendeu, e talvez repetir de uma maneira mais divertida, tentar introduzir essa habilidade social no nosso repertório de uma maneira mais sofisticada e natural, né? Vivedor, muito obrigado pela companhia. Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor, um pouco por dia, todos os dias. Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.